Boa tarde. Este evento é uma oportunidade para conhecer diferentes experiências de formulação de políticas públicas e de gestão empresarial que levaram em conta o valor da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos associados. Estas experiências servem de inspiração para mudanças no desenvolvimento de estratégias e políticas no governo federal, nos governos subnacionais e nas empresas, que efetivamente incorporem o valor dos recursos naturais nos processos decisórios. A próxima mesa, que nós daremos início agora, vai tratar do tema Contas Econômicas Ambientais. Bom, a maior conscientização da importância dos recursos naturais para o desenvolvimento sustentável levou a questionamentos crescentes quanto aos procedimentos convencionais dos sistemas de contas nacionais, por ignorar ou subestimar as perdas associadas à degradação dos recursos naturais. Com o intuito de introduzir essa nova dimensão no cálculo do PIB e demais agregados macroeconômicos, as contas econômicas ambientais têm sido apresentadas como forma de uniformizar os procedimentos necessários à obtenção de estatísticas ambientais integradas e a medidas convencionais de desempenho econômico. O projeto TIB Regional Local apoiou a integração do capital natural em políticas setoriais e a elaboração de contas econômicas ambientais, temas tratados nesta mesa. E para dar início, nós convidamos a senhora Cristiane Marum, consultora do projeto, para apresentar os resultados da sistematização sobre os resultados, lições aprendidas e recomendações, documento que foi elaborado pelo consultor Carlos Eduardo Jung e que não pôde estar presente hoje. Então, com a palavra, Cristiane Marum. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui hoje apresentando isso. Acho que foi uma sorte minha, o Cadu está viajando e não poder apresentar. E, na verdade, vou apresentar aqui os resultados obtidos pelo trabalho do... Tem que ficar aqui. Pelo trabalho apresentado pelo professor Cadu Jung, que foi quem fez a sistematização desse componente 4 do TIB, que é o componente de contas econômicas ambientais. Bom, por que contas econômicas ambientais? Por que o TIB achou que era importante investir? E, inclusive, esse componente 4, acho que a Raquel já colocou muito bem para vocês antes, é um componente que veio... Vocês estão... Agora melhorou, né? Nossa. Naquele negócio que... Uau! Agora eu fiquei poderosérrima com essa voz. Inclusive, esse componente 4, que é um componente, ele veio depois, um componente que o TIB decidiu fazer na sequência, um componente que não está há 7 anos aí, como muitos outros, né? Nós ficamos, na verdade, 1 ano e meio trabalhando no componente 4. E por que contas econômicas ambientais? Como a gente já viu, desculpa, é muito importante medir. Inclusive, o próprio secretário, na colocação dele aqui inicial, ele falou, poxa, a gente tem 30% da biodiversidade... Tem que segurar assim. Tem 30% da biodiversidade do mundo, mas a gente não consegue medir efetivamente quanto vale isso daí, né? E a gente vem falando disso desde o início aqui do trabalho de hoje, então não vou ser, mais uma vez, redundante, mas qual é a grande diferença das contas econômicas ambientais com relação a essa medição? É que a gente consegue fazer com que o sistema de contas nacionais, para quem não sabe, é o sistema que é calculado pelo IBGE e que calcula vários indicadores, sendo o principal deles o PIB, né? Um indicador pouco importante, né? Dentro das decisões políticas brasileiras e do mundo inteiro. Então, o cálculo do PIB, a gente começou a observar, né, que ele... nesse sistema de cálculo, a metodologia, que é a metodologia que todos os países usam, inclusive o Brasil, ele não incorpora a degradação e a depleção dos recursos naturais. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, se a gente desmatasse a Amazônia inteira e vendesse, dá até arrepio, né? Mas se a gente desmatasse a Amazônia inteira e vendesse toda a madeira que tem na Amazônia,
mesmo que de forma ilegal, isso aumentaria o PIB ou não? Eu também achava que não, mas, infelizmente, aumenta o PIB, mesmo que seja de forma ilegal. Isso acaba aparecendo em algumas transações, né, dentro do sistema de contas nacionais. Né? Então, a gente começou a observar, e a própria Organização das Nações Unidas começou a observar, que esse tema, né, que essa degradação, ela não era, então, contabilizada, ou até contabilizada de forma até perversa, né, dentro do sistema de contas nacionais. E, claro, que para o Brasil, como a Raquel já bem colocou isso aqui mais cedo, isso é muito importante. Né? O Brasil é um dos poucos países megadiversos do mundo. Nós temos 12% da água doce do planeta, né? E muitos dos nossos processos e da nossa economia dependem dessas características. A nossa agropecuária é extremamente competitiva hoje justamente porque nós temos essas características. Mais de 90% da nossa agricultura ela é feita com uma base de sequeiro. O que é sequeiro? Que a gente não precisa de irrigação. Isso traz para a gente uma grande vantagem competitiva. E essa provisão, né, dos recursos naturais, ela vem dos ecossistemas. Então, se a gente, na verdade, aumentar o PIB pontualmente, né, desmatando a Amazônia inteira, a gente vai estar, na verdade, matando a nossa galinha dos ovos de ouro, né, sem tirar cada um dos ovos de forma, né, bem com mais parcimônia e preservando aquilo que a gente tem. Então, o que as contas ambientais fazem, então? Então, elas conseguem uniformizar os procedimentos com os procedimentos de contas nacionais, né? Então, com a mesma forma de perspectiva de organização de dados que tem hoje a organização do PIB, por exemplo, e a gente consegue colocar, então, esses dados físicos que já são produzidos pelos órgãos que produzem essas estatísticas de água, de energia, de florestas e de outros elementos que a gente possa querer computar, por exemplo, recursos não madeireiros, que é muito importante para o Brasil, dentro dessa perspectiva de contas nacionais, e criar indicadores que são diferenciados, indicadores que a gente possa juntar a parte física com a parte monetária. Então, as contas, na verdade, elas têm 4 itens diferentes, 4 blocos diferentes. Então, o primeiro bloco seria de estoques de recursos naturais. Então, a gente consegue avaliar como estão, como essa galinha nossa, né, dos ovos de ouro, como é que está a saúde dela ao longo do tempo, esses estoques dos recursos que a gente tem, numa perspectiva de contas nacionais, porque, por exemplo, água, a Ana já faz essa avaliação de estoques, mas qual é a diferença nas contas econômicas ambientais? É que esse estoque ele é colocado numa perspectiva, né, ele é organizado de uma forma que a gente possa comparar com dados monetários. E também a utilização desses recursos na economia, nos vários setores da economia, então a gente sabe que setores usam cada tipo de recurso natural, e acompanhar a performance desses setores ao longo do tempo. Então, esse setor aqui está performando monetariamente, mas será que ele está degradando os recursos naturais ou será que ele está usando melhor esses recursos naturais? Então, o projeto TIB viu nisso uma grande oportunidade, né, de complementar o projeto que já tinha 3 componentes muito importantes com esse componente de contas econômicas ambientais. Bom, o white paper que foi produzido pelo professor Cadu tem a mesma metodologia, os mesmos objetivos dos outros já apresentados aqui, né, que é sistematizar o conhecimento e as lições aprendidas, no nosso caso aqui de contas econômicas ambientais, desafios e oportunidades da agenda no Brasil e as perspectivas e recomendações futuras. A metodologia também é a mesma, então ele analisou alguns documentos do projeto, ele também entrevistou vários especialistas e as pessoas que estão envolvidas com as contas econômicas ambientais, e a gente teve uma oficina participativa também sobre contas. Para promover as contas no Brasil, o TIB atuou em 5 frentes específicas. 3 delas especificamente na elaboração de contas. Então, nós trabalhamos na elaboração das contas econômicas ambientais de água, que quando, na verdade, esse componente começou, o IBGE e a ANA já estavam bastante
avançados nesse componente, eu vou falar sobre isso. O apoio ao desenvolvimento das contas de florestas e o apoio ao desenvolvimento das contas de energia, que, inclusive, nem constavam do nosso escopo de trabalho, mas era algo que o IBGE tinha interesse em fazer, então, o TIB conseguiu flexibilizar esse escopo e incluir também as contas de energia. O apoio também à promoção do uso das contas econômicas ambientais em políticas públicas, porque não adianta a gente produzir estatística para ficar na gaveta, isso também já foi bastante falado aqui, né? E a comunicação desses resultados e dessas contas. E como que foi feito isso, então? Para poder apoiar nessas 5 frentes, o TIB contratou uma empresa de consultoria, na verdade, um consórcio, que foi o consórcio GITEC, Universidade de Viena e Ecoconsult, e esse consórcio colocou 4 consultores full-time dentro do IBGE, ajudando na elaboração dessas contas. Eu sou um desses consultores. A contratação também que a gente pôde lançar a mão, né, dentro desse componente de consultores de curto prazo, né, temos alguns aqui, o Peter May, o Amaro, não sei se eu estou esquecendo alguém, teve o César, que trabalhou com a Ana, teve um consultor que trabalhou com a SFB, enfim, alguns especialistas que nós pudemos contratar dentro do projeto. E uma coisa também muito importante é que o plano de trabalho era bastante flexível. Então, a gente conseguiu trabalhar junto com as instituições que faziam as contas econômicas ambientais para ir delineando o plano de trabalho de acordo com as necessidades dessas instituições e com o que a gente pretendia fazer em termos de resultados. Na parte técnica, na verdade, foram 3 eixos que foram os mais importantes dentro do trabalho do componente 4. Um primeiro eixo, que é a parte técnica mesmo, que aí é junto com o IBGE, com a ANA, com a SFB e com a EPE, para desenvolver mesmo as contas econômicas ambientais, né? Para isso, nós tínhamos também 3 economistas ambientais. Eu não sou economista, mas eu ajudei um pouquinho, acho que eles, a fazer esse trabalho. O processo também de articulação institucional, que era estabelecer zonas neutras, né, nós, como consultores, éramos zonas neutras que trabalhávamos os dados das várias instituições para que esses dados pudessem ser sistematizados dentro das contas. E na área de comunicação também, que a gente organizou também com consultores de curto prazo, a Tereza também está aqui com a Clara, tinha esquecido vocês, desculpa. Que também trabalhar na área de comunicação. Bom, nas contas de água, os principais resultados foram as primeiras contas de água, que foram lançadas em março de 2018, primeiro no IBGE e depois no Fórum Mundial da Água. E essas contas já estavam praticamente prontas quando a gente começou o componente 4, mas os consultores lá também ajudaram a finalizar essas contas para que elas pudessem ser lançadas em março de 2018. É importante dizer que o Brasil hoje, né, com o lançamento dessas contas de água, com a evolução nas outras contas, ele é um dos poucos países que avançou nesse assunto, né, e eu até diria que, em termos das contas de água, que são contas que a gente conseguiu produzir tabelas híbridas, tabelas que também que fazem justamente essa relação, né, do físico com o monetário, o Brasil é um dos poucos países que faz isso no mundo hoje. Então, esses aqui são os resultados da conta de água. Estão lá no site da ANA e do IBGE, quem quiser ver. Também vocês receberam no pendrive que foi distribuído. E o que é... Então, só para vocês terem uma ideia assim, de sentimento, né, do que são esses indicadores que são produzidos pelas contas. A gente pode chegar à conclusão, por exemplo, que para cada real de riqueza produzido no Brasil, a gente usa 6 litros de água. É muito, é pouco? A gente ainda não tem como avaliar isso com clareza, porque é a primeira conta, né? O ideal é que isso seja feito de forma sistemática e a gente possa ter séries históricas para comparar isso ao longo do tempo. Então, a gente vai poder entender se a gente está sendo mais ou menos eficiente no uso de água ao longo do tempo. Por exemplo, em termos de riquezas que são geradas, né? E a gente consegue entender também como é que cada setor utiliza a água. Não tem setor que é vilão, nem setor que é santo, né? A ideia aqui é entender as peculiaridades de cada setor. Então, por exemplo, né, o setor que gera energia elétrica,
a partir de água, né, de energia hidráulica, é um setor que retira muita água do ambiente, mas devolve toda essa água de volta. O setor, por exemplo, de agropecuária, é um setor que também é muito intensivo no uso de água, mas devolve muito pouco para o meio ambiente. É um setor vilão? Não. O que a gente tem que entender é que tem água brasileira incorporada dentro desses produtos. Então, quando a gente exporta água, quando a gente exporta um produto da agropecuária, por exemplo, quanto da nossa água está sendo exportada? Quanto custa isso? Quanto custa para o mundo o Brasil estar protegendo as florestas brasileiras? Então, esse tipo de valor e sentimento, indicador que a gente consegue produzir com as contas de água e as outras contas dos outros recursos também. No caso das contas de floresta, o projeto avançou bastante já. Nas contas de florestas tem um desafio específico, que é homogeneizar os dados de florestas que existem no Brasil, que não é um só. Nós temos vários dados oficiais de florestas no Brasil, oficiais, fora os não oficiais, que também têm dados muito bons não oficiais, como o MAP Biomas, por exemplo. Então, organizar esses dados de florestas não foi uma tarefa simples, fazer essa articulação institucional entre o SFB, o IBGE, o MMA, o MCTI, quem mais? INPE, Embrapa participou pouco, mas a Embrapa não faz esse tipo de dado, mas, enfim, são vários órgãos que tiveram que sentar e conversar e a gente chegar a certas conclusões. Então, demora mais um pouco para começar a fazer a conta efetivamente, no caso de florestas. Então, o lançamento é previsto para 2020. No caso das contas de energia, não tem o desafio de articulação institucional grande, porque no Balanço Energético Nacional a gente já tem todos os dados. Então, a EPE é a grande parceira do IBGE no caso das contas de energia. Mas, por outro lado, tem um grande desafio, que é reorganizar os dados do bem, que não são poucos, na perspectiva de contas nacionais. Então, nesse caso aí, a articulação institucional é rápida, porém, o trabalho nas tabelas é muito mais longo. E, por isso, a gente ainda também não conseguiu terminar as contas de florestas e o lançamento está previsto para 2020, que já está bastante adiantado. Florestas não, desculpa, energia que está falando. Com relação à inserção dessas contas nas políticas públicas, foram feitos estudos muito longos, com consultores de curto prazo, que entrevistaram especialistas, analisaram, fizeram uma larga pesquisa bibliográfica, e a gente elaborou 3 cadernos, além de oficinas, etc., para uso das contas em políticas públicas. Também deixamos, o TIB deixou para o componente 4, para essas instituições, um plano de comunicação já montado, que é um plano que agora o IBGE, a ANA, o SFB, a EPE e outras instituições, o Ministério do Meio Ambiente principalmente, vão poder usar esse plano aqui e dar continuidade à sua implementação. Então, como contribuição técnica para o projeto, foram elaborados os 3 cadernos aqui do uso das contas em políticas públicas, tanto de água, quanto energia, quanto florestas, e também uma cartilha, que é para o público em geral, de o que são as contas econômicas ambientais, porque é realmente um tema bastante novo no mundo. O marco central de metodologia foi estabelecido em 2012 pela ONU. Então, a gente, no mundo inteiro, ainda embora esse assunto já venha sido tratado há muito mais tempo, na academia e por alguns especialistas, é um assunto que começou a ser tratado oficialmente mesmo, muito recente. Bom, para fazer uma análise dos resultados do projeto, esses aí são resultados do professor Cadu, eu só organizei assim como se fosse uma análise SWOT, que é uma análise de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Como pontos fortes das contas econômicas ambientais e da inserção do TIB nesse processo, a gente teria, primeiro, haver esse padrão internacional da divisão de estatísticas da ONU, que é fundamental para que os países possam se comparar, a gente possa comparar nós mesmos ao longo do tempo, usando uma mesma metodologia. A construção de parcerias também foi fundamental. Então, os técnicos, às vezes até pessoalmente envolvidos, os técnicos da ANA, os técnicos do SFB,
da EPE e, principalmente, do grande líder disso tudo aí, que é o IBGE. Disponibilidade prévia de dados primários, ou seja, a gente já tem dados no Brasil, né? Por exemplo, a ANA já tem dados muito detalhados sobre a água no Brasil, isso facilitou muito fazer as contas de água. Como pontos fracos, eu posso dizer que tem os técnicos, né? A gente sabe que o cobertor é curto, né? Na administração, aliás, em qualquer lugar, acho que até no setor privado o cobertor é curto também. Então, tem poucos técnicos que realmente vão ficar, poucos não, olha, eu diria até que nenhum, né, Bosco, que ficam full time trabalhando com contas econômicas ambientais, né? Então, eles têm que se desdobrar lá. Então, o Michel, a Gabriela, quando começa a ter que fazer o trimestral do PIB, eles largam as contas ambientais para trabalhar no PIB, né? É porque tem que ter gente trabalhando nos indicadores que o IBGE produz. Como oportunidades, é um grande subsídio para o cálculo do Produto Interno Verde, que já é uma lei brasileira, e a gente hoje está trabalhando no decreto para regulamentar essa lei. Então, as contas econômicas ambientais são a base para o cálculo desse Produto Interno Verde. Eu espero estar viva para ver esse PIB brasileiro ser calculado. Para indicadores de ODS, a gente pode usar os indicadores das contas econômicas ambientais. Subsídio para elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas, porque a gente consegue juntar setores com o uso dos recursos. A gente sabe que setor está fornecendo água para qual, por exemplo, dentro dos seus produtos, né? Ou produtos florestais. E revisão das bases também de dados que a gente tem, né? Então, por exemplo, com essa utilização dos dados do Balanço Energético Nacional, a EPE começou a olhar os dados com outro olhar e com uma outra perspectiva também. E algumas questões no bem, eles entendem que podem ser melhoradas por causa das contas. A mesma coisa as contas nacionais, né? Tem algumas questões que podem vir a ser melhoradas porque foram reanalisadas na perspectiva das contas econômicas ambientais. Acho que isso é um ganho também que não é visível, mas muito importante. E como ameaças, o IBGE decidir priorizar outros assuntos e não calcular mais contas econômicas ambientais. Mas acho que isso é pouco provável, acho que vai ver por quê daqui a pouco com o IBGE falando. Necessidade de regionalizar as informações. O Brasil é gigante, né, e muito heterogêneo. Então, a gente dizer que usa 6 litros de água por cada real produzido no Brasil é um número que não é ainda muito importante para um planejamento ou para uma gestão, né? A gente precisa regionalizar esse número, quiçá chegar ao nível de bacia hidrográfica, para que a gente possa efetivamente usar no planejamento, na gestão. Necessidade de trabalhar melhor a comunicação, isso aqui já foi falado em todos os itens. Até achei interessante que o Rodrigo falou, a gente precisa cacarejar. Eu falei, é a galinha dos ovos de ouro que não está cacarejando direito, né? E ela pode acabar sendo morta e a gente vai perder esses ovos de ouro. E evitar, né, que as CEA, as contas econômicas ambientais, sejam mais uma estatística numa gaveta, né? A gente quer que elas sejam utilizadas, e são dados muito interessantes, para serem utilizados nas políticas públicas brasileiras. Bom, como recomendações futuras, em termos de apoio técnico, a ideia é iniciar pela parte física sempre. O que é parte física? Reorganizar os dados que as instituições já têm, numa perspectiva de contas nacionais, e depois incluir, então, a parte monetária. Incentivar a interação entre as instituições produtoras, definir as prioridades de curto, médio e longo prazo, para evitar frustrações, aumentar o diálogo com potenciais usuários de estatísticas ambientais, para que elas sejam utilizadas, priorizar os planos de comunicação. Na articulação institucional, eu diria que a recomendação mais importante, depois vocês podem ver os detalhes no white paper, é um marco institucional, né? Porque fica o IBGE tendo que fazer acordo de cooperação técnica com cada um dos fornecedores de dados, com a ANA, com a EPE, com a SFB, enquanto que se a gente tivesse um marco institucional, que eu acho que o nosso sonho é que seja a regulamentação da lei do PIV, a gente teria isso organizado já e as pessoas trabalhando juntas de uma forma mais fluida, né? Mais estruturada. Tá?
E no desenvolvimento de políticas, enfim, aumentar o diálogo, comunicar e fazer com que as pessoas realmente comecem a utilizar essas contas nas políticas públicas. Isso aqui é alguns momentos nossos. Isso aqui é meu, né, do Cadu, lá no nosso projeto, né, pessoas que foram... Não sei se o Marco Neves está aí, foi um dos... Eu vi ele hoje mais cedo, já foi, né? Foi um dos precursores, o Vadi também, que não está mais, mas foi um dos precursores, né? A nossa equipe aqui, enfim, o Sena está no CETEM, agora abandonou o IBGE, mas foi muito importante, né, nas contas econômicas ambientais. E fazer um obrigado aqui. Posso só falar mais um minuto? É o último minuto. Eu sou consultora há muitos anos na área de meio ambiente, né, mais de 25 anos, e eu nunca tinha trabalhado dentro de uma instituição pública brasileira. E, assim, um depoimento que é claro para mim é que nós temos um tesouro, né, no Brasil, nas instituições públicas, que são as pessoas que trabalham nessas instituições, que são pessoas de altíssimo nível. O IBGE, assim, para mim, foi uma surpresa incrível, né? O alto nível das pessoas que trabalham lá, a facilidade de fazer questões técnicas e etc. com eles. Então, eu queria agradecer, né, a essas instituições por ter nos recebido tão bem e por ter trabalhado tão bem com a gente, né, que é o IBGE, a ANA, o SFB, a EPE e o Ministério do Meio Ambiente e outras instituições. Parabéns para vocês pelo trabalho que vocês fazem. Bom, nós vamos dar sequência à próxima mesa, mas só avisar que o senhor Edgar Silva, se estiver aqui na plateia, nós encontramos a carteira, enfim, se alguém conhecer Edgar Silva, a carteira... está ali atrás, então está ótimo, que bom. Cristiane, por favor, você pode tomar lugar à mesa, convidamos também a senhora Bruna Ciasca para moderar a mesa. E, para compor a mesa, o senhor João Bosco de Azevedo, diretor de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, senhor Alexandre Figueiredo, coordenador de Gestão da Informação da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, e o senhor Vinícius Azeredo, assessor da Casa Civil da Presidência da República. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar participando dessa mesa de encerramento de um projeto que perdurou ao longo de 19 meses, desde novembro de 2017. Eu sou uma das consultoras de longo prazo que construiu o desenvolvimento, né, das contas de água, energia e floresta, junto com a Jaqueline Vicentinho e o Vinícius Pacheco. E é uma honra estar aqui e ouvir dos parceiros a ideia dessa mesa. A gente ouvir das instituições um pouco o que a Cris falou, mas de uma forma mais autoral na ótica da instituição, ou seja, os desafios, os benefícios institucional decorrente do desenvolvimento das contas, as dificuldades de implementação de uso das contas no processo de políticas públicas ambientais e setoriais, seja água, energia, licenciamento, código florestal, e ter uma visão das instituições. Eu gostaria só, rapidamente, de destacar que todo o trabalho desenvolvido foi baseado nos manuais do manual publicado pela Divisão de Estatísticas da ONU, o CIA, né? Então, a gente tem 3 manuais, que é o CIA Energia, o CIA Água e o CIA Agricultura, Florestas e Pecuária, cada um tratando dos fluxos de insumos naturais específicos as contas temáticas que eles vão discutir e apresentar os seus benefícios.
E, na ótica do projeto como um todo, serviços ecossistêmicos, eu pensei algo a agregar aqui, é que, a partir do momento que a gente incorpora os fluxos naturais, de recursos naturais, dentro do sistema de contas, da tabela de recursos de uso, a gente está falando de serviços de provisão. Provisão de água, provisão de insumos energéticos, provisão de recursos madeireiros. Então, quando a gente tem a leitura da TRU, né, que é a tabela de recursos de usos, a gente tem uma abordagem interna do fluxo econômico, da dependência da economia e dos agentes econômicos com os recursos naturais, e uma visão mais abrangente de políticas públicas, que está associada à captação dos recursos naturais e ao lançamento no meio ambiente. Então, isso é a grande inovação das contas ambientais. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o João Bosco, a gente tem 10 minutos, e, na sequência, o Alexandre Figueiredo e depois o Vinícius Azeredo. Tá? Muito obrigada. Boa tarde a todos que acompanham a mesa, Vinícius, Alexandre, Bruna e Cristiane. Obrigado pelas palavras relacionadas ao IBGE e todos aqui presentes. O IBGE ele tem uma característica que junta, né, como todo mundo sabe, duas áreas específicas, né, de produção de dados, a área de estatística e a área de geociências, né? Então, dentro da junção dessas áreas, a gente está dizendo, né, de questões estatísticas relacionadas à demografia, informações sociais, ambientais e econômicas, também na área de geociência, no que se refere à geografia do país, as informações sobre os recursos naturais, mapeamento e uma palavra pouco conhecida, às vezes dá um certo medo, que é a geodésia também. Então, a gente trabalha nessas áreas e tenta produzir um conjunto de informações que garantam o entendimento da realidade do país. Nesse sentido, é claro que trazer as questões ambientais numa discussão das contas nacionais é fundamental para um instituto que tem essa característica. Em especial, a gente está reunido aqui hoje, mas, ao mesmo tempo, o IBGE hoje está todo reunido, porque hoje a gente completa 83 anos de existência. Né? Hoje comemoramos o aniversário do IBGE e junto comemoramos também o dia do estatístico e o dia do geógrafo. Então, aos estatísticos e aos geógrafos aqui presentes, parabéns pelo dia de hoje, e aos ibegianos aqui também, né, pelos 83 anos da instituição. A gente tem, por essa característica e algumas participações que a gente tem de forma internacional, há algum tempo atrás, o IBGE presidiu a Comissão de Estatística das Nações Unidas e hoje compõe o Comitê das Nações Unidas, passou a compor recentemente, e nesse ambiente se discute muito as questões de você se ter um sistema estatístico organizado, de modo que consiga juntar informações de diferentes grupos, de diferentes interesses, de modo a produzir informações que sejam úteis à sociedade, que a sociedade pode utilizar, para que o governo possa utilizar essas informações na geração de políticas públicas. E, ao mesmo tempo, acompanhar essas políticas, seja por esses formadores das políticas, mas também pela sociedade. Por isso que, na nossa missão, também tem a questão do exercício da cidadania, né? Junto desse grupo, junto da Divisão de Estatística da ONU, se tem um comitê de especialistas na gestão da geoinformação. Há uma discussão forte também no âmbito da Comissão de Estatística da ONU, na integração da informação estatística e geográfica, né? Esse foi, há 83 anos atrás, o grande embrião, que a gente conseguir trazer à estatística não só a informação de que ocorre, por que ocorre, quando ocorre, mas também aonde ocorre essa informação e como essa informação se articula com o território. E, se a gente for falar também em termos de institucionais, a Cristiane falou algumas questões, a gente tem duas áreas dentro do IBGE, né? Uma coordenação, que é a coordenação de recursos naturais e estudos ambientais, que cuida da parte da coleta e sistematização das informações sobre os recursos naturais no país, e uma outra área ligada à diretoria de pesquisa, que é a coordenação das contas nacionais, né? Essas duas coordenações, uma ligada a cada diretoria, a cada grande área do IBGE, tem o berço das contas econômicas ambientais no IBGE, e da onde a gente reúne um conjunto de técnicos que
discutem, ou seja, geógrafos, economistas, estatísticos, cartógrafos e assim por diante, as questões relacionadas às contas econômicas ambientais. E por que a gente faz isso? Por que a gente identifica essa importância? No embrião das questões do IBGE. Como conhecer a realidade, como exercer ações sobre o território sem dados. É possível fazer isso? Ou a gente vai trabalhar em jogar um dado aqui, vamos ver o que vai dar, e aí a gente toma a decisão. Decisões baseadas em dados. Então, esse é o grande mote da gente trabalhar sempre na produção de dados que retratem o território, e a parte ambiental e a parte econômica associada a esses recursos é fundamental, e a gente vem discutindo e trabalhando efetivamente em relação a essas questões. Para isso, né, de um modo mais organizado, o IBGE vem trabalhando e lançou há pouco tempo o Banco de Dados e Informações Ambientais na web, ou seja, é um banco que reúne todas as informações que nós produzimos relacionadas aos recursos naturais, seja na componente geológica, geomorfológica, pedológica, vegetação e cobertura e uso da terra, de forma sistematizada, de forma que possa ser integrados, gerado estatísticas dessas informações, gerado conjuntos de informações em diferentes recortes territoriais, como foi mencionado, né? Seja para o Brasil, para os estados ou para os municípios. Esse grupo de informações. Essas informações são um conjunto de ações que o IBGE trata no âmbito da coordenação dos recursos naturais, mas que vem também da incorporação do projeto Radam Brasil, que trabalhou muito forte na produção e no conhecimento dessa realidade antes inexistente para o país, né? Da mesma forma que a gente tem, né, toda a parte de geração, distribuição e uso da renda pelas contas nacionais, né? Todo esse trabalho de organização, e aí a gente conhece diretamente muito mais fácil ao nosso ouvido, né, porque está efetivamente no nosso dia a dia em mídia, Produto Interno Bruto, PIB, está fora, PIB per capita, a renda nacional bruta, ou seja, um conjunto de informações que, agregados às questões ambientais, levam a gente a estar aqui hoje discutindo as questões das contas ambientais. Como também já foi dito, né, a gente trabalhou e fez o lançamento das contas de água junto com a Agência Nacional de Água, junto com o Ministério do Meio Ambiente, para a geração desse primeiro resultado que corresponde às informações associadas a 2013 e 2015 naquela publicação, né? E nessa publicação foi acordado com a sociedade, e isso é uma coisa que o IBGE tem na sua essência, acordar as questões com a sociedade, foi acordado que seria uma publicação de 2 em 2 anos, né? Então, é uma questão de divulgação, ou seja, está sendo trabalhado, né, junto com o apoio da GIZ e do projeto TIB, né, como foi dito, a regionalização, ou seja, você trazer essas informações para o grupo das grandes regiões, né, incorporando também os dados relacionados a 2017. No que se refere às contas de floresta e energia, elas estão sendo trabalhadas, estão sendo organizadas de modo que a gente possa replicar as contas e não só gerar uma vez e nunca mais fazer, mas que você possa ter continuidade no processo de divulgação dessas informações, mesmo que num processo contínuo de melhoria em cada publicação, né? E aí a gente, mais uma vez, aí, com a parceria e o trabalho em conjunto do IBGE, com o Serviço Florestal, com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, com a empresa de pesquisa energética. Bom, para eu finalizar, Casa do Tempo, uma questão importante associada a isso é reforçar o papel que o IBGE tem como produtor de dados, né? Como produzir dados sobre a realidade do país, para que esses dados possam ser utilizados. É muito importante que esses dados tenham sentido, tenham utilização e tenham relevância, para que se possa utilizar e transformar efetivamente o país no que ele deve
caminhar através das políticas públicas. Mas, me repetindo mais uma vez, mas também ter esse conjunto de dados para monitorar e acompanhar essas políticas públicas. Que direcionamento ela está indo, se ela está indo pelo caminho certo e como reorganizar. Então, é muito importante não fazer uma vez, mas fazer uma série, um conjunto de série desses dados para que a gente possa acompanhar e ter esses processos de evolução, né? E, claro, como foi mencionado rapidamente também, um suporte legal para que a gente possa articular com todas as instituições parceiras. O IBGE não vai conseguir fazer isso sozinho, demanda de todas as outras instituições, mas a gente precisa de algumas ferramentas legais para que a gente possa articular e possa transformar isso num efetivo dado para o país, né? Então, para finalizar, eu queria apenas agradecer, nesse momento aqui, a equipe do IBGE, em especial das coordenações de recursos naturais e de contas nacionais, por todo o esforço na incorporação e no trabalho desse projeto, do projeto TIB Regional Local, na pessoa da Raquel Agra, dos parceiros que foram fundamentais para isso, estão sendo fundamentais para isso, ANA, Serviço Florestal, EPE, MMA, MCTIC, e, claro, aos consultores que tiveram com a gente lá no IBGE, Cristiane, Vinícius, Brunner e Jaqueline, nesse processo todo, tá? Muito obrigado. Obrigada, João Bosco. Agora a gente passa a palavra para o Alexandre Lima Figueiredo, da ANA, Agência Nacional de Águas. Bom, boa tarde a todos. É uma honra para a gente, da ANA, estar participando do fechamento do projeto TIB, que foi fundamental para o processo de consolidação e de perenização das contas econômicas ambientais da água no Brasil. Primeiro, explicar um pouco por quê, e aí fazer um histórico do processo de elaboração das contas, explicar por que se iniciou pelas contas econômicas da água. A ANA é uma agência que foi criada em final de 2000, início de 2001, e tem uma série de atribuições, e uma das suas atribuições é prover informação sobre águas no Brasil, seja do ponto de vista quali-quantitativo, seja do ponto de vista da gestão de águas no Brasil. E, para isso, um dos instrumentos, por exemplo, é o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Além do SNI, a ANA também tem um instrumento que é sua atribuição, que é o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, em que esse relatório, além de apresentar dados, indicadores sobre água no Brasil, faz uma análise de como que esse comportamento, como que tem evoluído a questão dos recursos hídricos no Brasil. Essa atribuição foi atribuída à ANA em 2006, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, ao ser aprovado, a resolução do Plano Nacional número 58 de 2006, atribuiu à ANA a atribuição de elaborar esse documento que traz esse panorama. Então, desde 2009, o primeiro conjuntura foi elaborado em 2009, a ANA vem até hoje, publicamos em 2018 o último conjuntura, vamos elaborar o 10º conjuntura nesse ano, em 2019, 10 anos de conjuntura. Então, esse arcabouço de produção de informações sobre águas foi muito importante para que o processo de contas econômicas ambientais da água pudesse ser priorizado em 2012. Então, em 2009, quando a ANA apresentou num seminário no IBGE, organizado pelas Nações Unidas, o primeiro conjuntura, houve um senso comum de que, ao invés de se atacar todos os componentes, florestas, ecossistemas e água, se priorizasse a água naquele momento, através de uma articulação do IBGE com o Ministério do Meio Ambiente e com a Agência Nacional de Águas, que culminou em 2012 com a formulação de um grupo, um arcabouço institucional. O Zé Sena está aqui, o Marco Neves estava aqui, o Geraldo estava aqui, eles estão desde essa época, justamente que esse arcabouço institucional que firmou o compromisso institucional entre as instituições para que pudesse elaborar as contas econômicas da água. Então, a partir daí, houve um conjunto de atividades entre as três instituições, no caso, a Secretaria de Recursos Hídricos, a antiga Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, o IBGE e a ANA, para se produzir as primeiras contas econômicas ambientais da água. E o que era, aparentemente, pelo menos assim, estou dando depoimento meu, eu acreditava que fosse ser um processo até mais fácil do que foi,
porque a gente pensava, pô, a gente já tem as informações dos usos, da oferta de água no Brasil. O IBGE já produz toda a parte de contabilidade monetária, o sistema de contas monetárias no Brasil, calcula o PIB. Então, é basicamente a gente cruzar essas informações. A gente viu que não é tão trivial. E aí eu acho que a importância do projeto TIB foi um divisor de águas nesse processo. Se não tivesse o projeto TIB, a gente teria publicado as contas econômicas ambientais da água, mas acredito que não na qualidade que foi e não no tempo que a gente conseguiu. Então, é importante fazer essa deferência ao projeto, porque os técnicos que foram envolvidos... Alô? Os técnicos que foram envolvidos nesse processo, a Bruna foi uma pessoa que esteve envolvida com a gente, Cris está aqui, Jaqueline, Vinícius, então são pessoas que estiveram com a gente e fizeram a articulação da nossa equipe técnica da ANA com a equipe técnica da DPE, com a equipe técnica das contas nacionais, para que a gente pudesse chegar num resultado no ano passado. Então, esse papel catalisador do projeto foi fundamental para que a gente pudesse produzir as contas econômicas da água. Além disso, além da questão de conseguir produzir as primeiras contas, o que o Bosco reforçou, nosso compromisso não é de deixar estanque no tempo. Então, já entrou, no caso da Agência Nacional de Águas, o processo de elaboração das contas econômicas da água já faz parte do nosso processo na agência. Então, já é um projeto prioritário na agência e há o compromisso de, em 2020, como foi colocado aqui, produzir uma atualização das próximas contas econômicas. E essa atualização não vai ser somente em ampliação da série histórica, mas vai ser também em melhorias do ponto de vista da regionalização dos dados, como a Cristiane colocou aqui. As contas econômicas ambientais, como as Nações Unidas preconizam nos seus manuais, eles totalizam essas informações no nível do país. Mas, para a gente direcionar nossas políticas públicas de recursos hídricos, por exemplo, a gente precisa ter essas informações, de certa forma, regionalizadas no espaço. Então, a gente está desagregando mais a informação para a gente poder apontar onde a gente tem que intervir para a gente poder ter uma gestão mais eficiente, no caso da ANA, dos recursos hídricos no Brasil. Então, essa é uma melhoria, a gente tem focando também nas melhorias, e além, uma questão importante que a gente está perseguindo é cada vez mais estratificar mais as tipologias industriais, as tipologias dos setores econômicos. A gente apresentou, ano passado, de forma mais agregada, mas se a gente puder apresentar de forma mais diversificada, a gente vai considerar, a gente vai poder enxergar de forma mais clara, nas diversas atividades econômicas, qual atividade que depende mais economicamente da água, qual atividade que a água é um grande fator indutor daquela atividade econômica. E, com relação aos desafios, a gente vem notando na área de recursos hídricos uma necessidade cada vez mais, a gente passou por uma crise hídrica dramática nos últimos anos, principalmente na região Nordeste, nos grandes sistemas de abastecimento, e o que a gente viu é que a gente, em grande parte dos momentos, a gente teve que atuar numa gestão de crise. A gente tem que passar de uma gestão de crise para uma gestão de risco. E para a gente ter uma gestão mais adequada, de forma a alocar de forma mais adequada a água, a componente econômica ela é fundamental. Então, os insumos das contas econômicas da água, ela é fundamental também no processo decisório e em processos de alocação de água. Então, são desafios que a gente vai ter, e essas informações que são geradas pelas contas econômicas da água são fundamentais. Uma outra questão é com relação à segurança hídrica. A ANA lançou recentemente o Plano Nacional de Segurança Hídrica, e uma das dimensões do Índice de Segurança Hídrica, que foi um dos indicadores utilizados para priorizar as intervenções em infraestrutura hídrica, ele possui uma dimensão econômica. Então, a questão econômica ela precisa estar cada vez mais também melhor clara e melhor integrada ao processo de gestão
de recursos hídricos. E, para finalizar, uma outra atuação também da ANA, que tem relação direta com as contas econômicas da água, é com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no caso, o ODS 6. O ODS 6 ele possui 8 metas, e a meta 6.4, especificamente o indicador 6.4.1, é o de uso eficiente da água, que está acoplado diretamente à informação que é produzida das contas. Então, é uma atividade também que a ANA está envolvida e que dá mais peso ainda a essas informações que são produzidas no âmbito das contas econômicas da água. Então, essa era a mensagem que a gente gostaria de passar. Queria também aqui registrar que o colega Marcos Fulken, que está aqui, que que coordena com a gente esse trabalho também, é um dos principais líderes desse processo lá na agência. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Alexandre. Bom, eu passo a palavra agora para o Vinícius Azeredo, da Casa Civil. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar meus amigos aqui na mesa, o Alexandre, o Bosco, a Bruna, a Cris, minha amiga de PPE há muito tempo, né? Eu não tenho muito, acho que eu vou conseguir cumprir o tempo, porque eu tenho pouco tempo de governo, fazer 2 anos de governo agora, e Casa Civil, então, menos ainda, 2 meses de Casa Civil. Mas uma coisa que eu consegui enxergar assim que eu cheguei na Casa Civil, que é onde você tem uma visão bastante holística da esplanada, né, dos ministérios, é que a gente ainda faz política pública baseada no achismo. Então, precisamos fazer política pública baseada em evidências. E as contas econômicas ambientais trazem esse suporte técnico-científico para uma melhor formulação das políticas públicas. E não só na formulação, né? As contas econômicas ambientais vão auxiliar todo o ciclo de política pública. Então, na formulação, a gente vai conseguir enxergar quais são as interações entre as políticas públicas de todos os setores, como que uma política pública impacta positivamente ou negativamente no capital natural, né? Como que uma política pública interage com outra política pública, seja, né, de forma positiva, né, aumentando o capital natural, ou de forma negativa, reduzindo esse capital natural. Nós temos cadeias, né, de interação de capital natural. Se você tem políticas que incentivam a redução da cobertura de vegetação, você altera a disponibilidade do solo agricultável. Esse solo agricultável que vai para o rio, assoreia o rio, reduz a disponibilidade hídrica e também assoreia reservatórios hidrelétricos, diminuindo a redução de geração de energia. Então, você tem toda uma cadeia aí, né, de setorial e de políticas públicas que influenciam o capital natural. As contas econômicas e ambientais também vão ser extremamente importantes no processo de monitoramento, né, e avaliação das políticas públicas, né, como que essas políticas públicas estão sendo eficientes, efetivas, né, as políticas públicas, tanto as voltadas para a conservação do capital natural, quanto as políticas públicas que utilizam, de alguma forma, o capital natural ou impactam esse capital, né. E o papel da Casa Civil é esse, então, né, olhar as políticas públicas como um todo e coordenar e articular, tentando fortalecer as interações positivas, né, e mitigar as interações negativas entre as políticas. Como desafio, eu vejo que temos aqui alguns bem assim, significativos em estrutural, no sentido de precisamos fortalecer as nossas instituições com capacidade técnica, de longo prazo, para produzir as contas ambientais de uma forma sustentável, produzir dados robustos, dados primários robustos, porque para a formulação de política pública, tomar de decisão, a gente precisa ter o dado disponível e de qualidade, né? Então, a gente tem trabalhado aí com o IBGE para a gente desenvolver um arcabouço institucional legal, para a gente consegue fortalecer o sistema de estatística, né, nas contas ambientais. Nós temos um problema político, que
que esse daí é um pouco mais complicado, né? A gente teve iniciativas de sistemas de contas de capital natural nos Estados Unidos, na década de 90, com Clinton, setor de mineral, que foi descontinuado por pressão do setor, né? Tivemos também a experiência do Chile, o Banco Central chileno também na década de 90, iniciou um sistema de contas florestais e do setor mineral também, e esses dados mostraram que, infelizmente, a estratégia de desenvolvimento do país não era sustentável. Então, também, como ia contra a estratégia do governo, né, as políticas públicas implementadas pelo governo, o sistema foi descontinuado. Então, a gente tem que ter uma base técnica muito forte, uma narrativa muito boa para enfrentarmos os problemas políticos. Outro ponto do desafio é o institucional. A gente ainda tem... É incrível, quando cheguei na Casa Civil, a multiplicidade de bases de dados que a gente tem, que não se conversam entre si, né? Tem gente que, por exemplo, está fazendo a mesma coisa, então você tem duplicidade de trabalho, está coletando o mesmo dado, mas tem sistemas diferentes, então você não tem uma eficiência no gasto público, você não tem uma integração entre as informações, as bases de dados, sistemas de informação. Então, a gente tem essa barreira institucional também. E a Casa Civil está tentando coordenar isso melhor, uma forma de elaborar as políticas públicas mais integradas, baseadas em dados, em evidências científicas. E o projeto TIB, acho que vai ser muito importante para ajudar o Brasil a entrar em outro patamar de elaboração e formulação de política pública. Acho que um outro ponto importantíssimo é a regionalização e territorialização, né, das contas econômicas e ambientais. Se a gente consegue enxergar no território o estoque e os fluxos, tanto os físicos quanto os monetários, isso aí a gente consegue entrar em outro patamar de elaboração e formulação de política pública. Acho que é isso. Esse é um pouquinho que eu tenho que falar aqui da Casa Civil. Obrigado a todos pela atenção. Não, na minha fala, eu esqueci de citar algumas pessoas, eu queria fazer menção aqui. Michel, do IBGE, Gabriela, também do IBGE, e agradecer a Raquel também por todo o apoio que deu para a gente aí. Bom, muito obrigada a todos da mesa. Acho que foi interessante ver a percepção de cada instituição em relação aos ganhos, os benefícios e desafios e próximos passos também, né, de avanços possíveis, para a gente ter maior detalhe de informações para as contas serem aplicadas efetivamente em políticas públicas. Eu vou abrir, então, a debate para a perguntas do público, para a gente poder aprofundar mais e vocês questionarem dúvidas das instituições. Sim. Raquel. Boa tarde. Meu nome é José Pedro, eu sou do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Queria mais prestar um depoimento, porque eu acompanhei o trabalho do TIB como funcionário público federal durante vários anos, e eu acho que esta visão é a única possível, que eu acho que é a unanimidade de todos aqueles que falaram agora, no sentido de que, quando nós falamos de proteção do meio ambiente, se isto não está valorado dentro do sistema capitalista em que vivemos, nós realmente teremos uma condição muito dificultosa e conflitante, porque nós começamos a ver situações de conflito entre a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento, quando a visão correta, no meu entender, e acho que é da maioria das pessoas, é aquela de que nós vemos a somatória dos valores ambientais ajustados aos valores econômicos e aqueles benefícios sociais. Então, eu também queria agradecer o convite de estar aqui, feito pelo pessoal do TIB, cumprimentar os vários amigos presentes e agradecer ao TIB, quer dizer assim, eu acho que essa cooperação
que nos foi dada e que pode ser continuada dada dos alemães e de vários outros colaboradores, é essencial. Então, basicamente, não é propriamente uma pergunta, é um reforço àquilo que nós ouvimos e dizendo que eu acredito que esse é o caminho mais sensato, aliás, o único possível. Muito obrigado. Boa tarde. Desculpa. Sou eu mesmo? Vinícius, obrigado pela fala. Eu queria só, uma pergunta bem direta, qual é o estágio de regulamentação do Produto Interno Verde que está na Casa Civil? Você poderia falar um pouco a respeito? Obrigado. Marcelo, da Ecoporé de Rondônia. Então, Eu ia fazer a mesma pergunta, e aí eu acho que já foi. Boa tarde, eu sou Raquel Prado, pesquisadora da Embrapa, e primeiramente queria parabenizar, né, a todo o trabalho feito pelo TIB, né, das contas ambientais, e fazer uma pergunta talvez para a Bruna, vocês pediram para direcionar, né, seria para a mesa, mas pensando em perspectivas futuras, foi mencionado aí pelo Vinícius a questão da degradação de terras, né, e a gente sabe o quanto isso impacta, né, na economia, no assoreamento de rios, e, enfim, né, na disponibilidade hídrica. E a Bruna mencionou também, na metodologia da ONU, o CEA Agricultura, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Bruna, de perspectivas de se fazer, né, o CEA Agricultura no Brasil e os impactos disso e o que falta, né, as possibilidades, as perspectivas. Obrigada. Então, nós começamos a discussão com o IBGE e ministérios parceiros, né, ministérios que produzem, que utilizam dados e estatísticas ambientais. Em 2018, já temos uma minuta elaborada, mas temos que continuar ainda algumas discussões, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso esse ano ainda, talvez ano que vem, depende da janela política de oportunidade. Então, Raquel, essa abordagem do uso do solo pela agricultura, o caderno de agricultura, ele trata agricultura, florestas e pesca, né? Ele trata exclusivamente da provisão de produtos agrícolas, diretamente. Ele não trata da questão do solo. Tá? A questão do solo, ela está em 2 cadernos diferentes, né? O framework, o Central Framework, abordando a questão da erosão, e o caderno de serviços ecossistêmicos, que ainda é experimental. Então, análise, por exemplo, de erosão decorrente do uso intensivo do solo está muito associado a estimativas através de modelagens, né, de perda de solo. Então, ele é um tratamento, ele não é um serviço de provisão direto, que tá associado ao caderno de agricultura, mas sim um serviço de regulação que está no caderno de serviços ecossistêmicos. Então, isso, como ainda é um caderno experimental, é algo que talvez a Cris pudesse comentar um pouco. O Bosco, desculpa. O Bosco, E, então, ele vai complementar a minha resposta aqui. Bom, existe um grupo de países que está trabalhando junto com a ONU em 5 ou 6, esqueci, temas, 5, trabalhando em temas para essa avaliação nas questões dos contas de ecossistema. O Brasil é um deles, a gente está numa parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo um projeto piloto utilizando um modelo desenvolvido na universidade, e o projeto piloto está sendo realizado na Bacia, Rio Grande, em Mato Piba, ou seja, na região Pará, Tocantins, Piauí e, falei todos, Maranhão? Então, a gente está trabalhando para que a gente tenha resultados e gerem uma metodologia para esses casos, nesses tipos de bacia específica para perda de solo, e o modelo que a UFRJ está trabalhando. Então,
a gente vai ter alguns resultados associados a isso para essas características. Né? Já encerraram as perguntas. A moderadora pode encerrar a mesa, por gentileza. Tem mais uma pergunta. Vocês... não, encerra o tempo, desculpa. Bom, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também a GIZ, a GITEC, ao IBGE, a Ana, a todos os parceiros e ao grupo de trabalho, que foi fortíssimo para a gente desenvolver muitos resultados e frutos aí desse projeto. Tem, inclusive, o caderno, né? A publicação do caderno de aplicação das contas em políticas públicas, que está muito interessante e já traz aplicações possíveis de novos estudos para a gente utilizar as contas. Muito obrigada.